Bom, pessoal, essa daqui é a minha mãe. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, sobre os antepassados dela. Ela vai começar falando um pouquinho dos avós dela que vieram da Itália. Então, meus avós paternos, né, que é Antônio Zambão e Maria Zara Zambão, né, eles vieram da Itália, eles vieram da Trevisa, na Itália. Então, o Treviso. que eu sei é que eu não sei se eles já se conheciam lá na Itália ou se eles se conheceram aqui, porque eles foram trabalhar em lavouras, né, plantação, eles foram para uma fazenda, eles eram colonos numa fazenda. E aí eles se conheceram, eles eram assim, adolescentes quando vieram da Itália. E aí foram ficando Por volta de mais ou menos? Por volta de 1900. Aí eles se casaram, né, foram morar na região de Magda, de Catanduva, essa região aí. Interior de São Eles Paulo. ficaram aí trabalhando nessa região, né? Enquanto com os pais. Depois cada um foi tomando o seu caminho, cada um foi conseguiram comprar uma terra. Os irmãos, eles eram 6 irmãos. Eles, cada um seguiu o seu caminho, trabalharam muito, diz que sofreram demais, que naquela época era muito difícil a vida. Tudo manual, tudo trabalhando mesmo de sol a sol mesmo. E conseguiram superar e cada um ter o seu cantinho, né? Meu pai, depois que veio meu pai, no casamento deles, eles foram... Nasceu em que ano, seu pai? Meu pai nasceu no ano de 1916. E aí, nessa época, depois aí eles cresceram, se casaram, foram para a região de Jales, que aí eles foram para a região de Jales e conheceu minha mãe, que também os pais dela veio também da Itália, também italiano, se conheceram e se casaram e foram para essa região de Jales. Sabe a região da Itália? Estamos até hoje. Então, por parte do meu pai é João Pazini, né? Ele veio de Verona, na Itália. E a minha avó materna veio de Ávila, da Itália também. Mas esses dois é por parte de mãe, né? Esses dois é por parte de mãe. De mãe. João e Carolina por parte de mãe. Tá. Também minha mãe é Palmira, né? Que é filho de João e Carolina. E se casaram. Agora para me falar o ano tá difícil. Não me lembro mais. Eu sei que eles teve 8 filhos, meus pais, que eu sou a penúltima, eu sou a 8, 7, sou a 6ª filha. Penúltima Teve mais nova. 2. Penúltima mais nova. Tá. Mas meu pai também já faleceu há mais de 20 anos. Minha mãe faleceu há 6 meses atrás. Mas conta como era a vida lá no sítio. A vida de vocês lá com seu pai. O que vocês plantavam lá? Então, quando eu nasci, já tinha esse sítio. Meu pai conseguiu 18 alqueires de terra, ele foi conseguindo mais. E era assim, plantação de café, né? Foi com a plantação de café mesmo que eles conseguiram, assim, crescer um pouco, conseguiu comprar terras, que era o que dava mais na época, né? O café. Já plantaram muita coisa. Quando você era criança, então era por volta de 1950, por aí.
Aham. Nasci em 55. Nasci em Eu 55. nasci em 55. E você ajudou na plantação do café, então ficou Eu- até... Eu ajudei na plantação do café, mas não, quando eu nasci já tinha plantação de café, já tinha plantação. Quando meu pai se casou e separou e foi morar nesse sítio em Separou Jales, dos pais deles. dos pais deles, eles já compraram o sítio plantando café, né? Uhum. Teve outras plantações, sim, plantava arroz, feijão, milho, muita coisa, tudo, plantava e tudo dava. Não é como agora, dava mesmo. Então é só ter vontade de plantar que você colhia. Era só tu montar. Uhum. Então e assim foi minha vida. Aí depois eu, né, cresci, me casei, meus irmãos foram se casando, cada um foi. Mas quantos pés de café tinha lá? Tinha muito. Tinha em torno de uns 20 mil pés de café. 20 mil pés de café. E vocês vendiam tudo? Então, e a gente tinha, o meu pai tinha pessoas que trabalhavam, que é meieiro que fala, né? Que eles trabalhavam para ele e ele dava a casa, né? Que morava no sítio, na casa. E eles plantavam, que colhia, era dividido, né? Com o meu pai, então dava uma parte, ficava para eles, uma parte... É meieiro que fala metade, metade, né? Uhum. Mas tinha... E eles moravam perto de vocês? O avô dava casa? Eles moravam no sítio junto, eles tinham casa, né? Tinha tudo aí. E o que eles colhiam, eles dividiam. Mas a plantação de café é o ano inteiro ou é só uma... Não, a plantação de café não. A plantação de café não, a colheita do café, né? A Então... plantação, você tem o café, você colhe o café uma vez por ano. Então, o café, você colhe uma vez por ano, você vendia, aí você tinha o dinheiro pro ano todo. Uhum. E as outras coisinhas que você plantava, arroz, feijão, era tudo colhido. No meio do café mesmo, você podia plantar. Você podia plantar o feijão. Nossa. E O vô guardava dinheiro no banco? Guardava dinheiro no banco. No banco. Poupança? Ou era naquela época não tinha poupança, né? Naquela época, depois... Era qual banco? Sim. Você lembra qual banco que era? Não me lembro. Não me lembro. Agora, no momento, eu não tô lembrando. Mas era poucos, né? Deve ser Brasil, né? Banco do Brasil. É, capaz que seja. Safra, não sei o quê. Então, e era assim. Aí você colhia, que nem o arroz, o feijão, você também colhia e você tinha um lugar para armazenar na cidade, assim, né? Você deixava lá e você ia pegando, que nem o arroz mesmo. Eles limpavam as máquinas, né, de benefício. Você colhia o arroz, você vendia. E o que você ia ficar pro ano todo, assim, para você, né, da todo que você precisava, você deixava na máquina de benefício. Aí você ia, quando você precisava, você ia lá, eles limpavam, a máquina limpa, né? E você pegava. Que máquina de benefício ficava o quê? Ficava na cidade? Máquina de benefício ficava na cidade. E é o que você vendia. Você vendia o arroz para essa máquina de benefício. E eles revendiam, né? E o que você precisava para você, para o seu consumo, ficava na máquina para você ir pegando. Quando você precisava, você ia lá, pegava, mandava limpar e pegava para você. Tá. E aí agora o feijão era colhido no sítio, era limpo no sítio, tudo, e você já ficava, você vendia o que você não ia usar e o que você ia precisar, você ficava Tinha uma tulha que a gente fala, né? No sítio que guardava o café, o arroz, assim, tudo, até você vender para a cidade, para essa máquina de benefício, que era assim antigamente. Eles vinham, compravam, né? E eles revendiam. Você vendia todo o teu produto para aquela máquina de benefício. Entendeu?
Mas aí... E quantas pessoas trabalhavam mais ou menos lá? Você tem noção? No sítio? É. Então, era família, sabe? Vamos supor, o marido com mais, vamos supor, 3, 4 filhos, que eu me lembre, tinha uma família com 4, 5 filhos, 3 homens e 3 mulheres, que também trabalhava todos, né? E a mãe ficava em casa, cuidando da casa, e o pai, com mais 3 filhos e mais 3 filhas, ia pra roça trabalhar. E tinha mais um outro também, tinha 2 famílias que trabalhavam, né, no sítio. E que era assim, que fazia. Eu também acho que mais ou menos, era bastante, sabe? Família grande, né? Família de rapaz mesmo, que trabalhava mesmo na roça. E quando na colheita não dava para colher tudo, porque tinha que colher rápido, se vinha uma chuva tinha que colher, porque não podia passar da época da colheita, que senão estragava, né? Muito. Então aí pegava trabalhador de fora para trabalhar, para colher. Para colheita pegava pessoas para vir colher. Tá. E era assim que tocava o sítio. E meus pais também, os meus irmãos, tudo trabalhava também na roça, né? Isso era da roça. E estudava também, tinha perua que passava assim, escolar, porque nem ônibus tinha. Então, ia pra cidade, né? Estudar, tudo, mas é meio período, e o meio período trabalhava na roça mesmo, bem. Todos eles trabalhou, eu também trabalhei. Todos vocês têm até que escolaridade? Não, eu tive pouco, né? Só tive o primeiro grau mesmo. Mas tenho 2 irmãos Primeiro mais fundamental você teve? Fundamental. Porque lá até demissão que falava, né? Era diferente o estudo de antigamente. Então era isso, só meus 2 últimos irmãos que tinha mais, porque como a gente morava na roça, não tinha, era difícil ir para a cidade, era 3 quilômetros longe da cidade e não tinha ônibus. Então era difícil. Depois que começou a vir peru escolar, né, meus irmãos mais novos, que estudou um pouco mais. Que só um que fez faculdade, o resto não estudou assim, estudou pouco. O vô e a avó nem isso tinha, né? Não sabia ler. Não, o vô sabia ler, sim. Meu pai sabia ler, escrever, mas não sei quanto tempo de escolaridade que ele tinha. Minha avó, minha mãe nem sabia ler direito, assim. Um pouquinho. E como foi o vô? Você falou sobre trazer energia elétrica, sobre Tinha. Quando a gente, quer ver, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, acho que 13 anos. Nosso sonho era ter energia elétrica, né? Lógico. Queria geladeira, televisão, aí começou a vir a rede para o sítio, assim, né? E a gente conseguiu colocar energia lá no sítio e foi muito bom. Nossa Senhora. Aí quase todo mundo assim que morava no sítio, morava lá na região, né, onde passava a rede, aí conseguiu ter a energia, vinha energia para o sítio, e até hoje, nossa, muito bom mesmo. Aí até conseguia, aí a gente tinha televisão, tinha geladeira, a gente tinha agora eu não me lembro o nome do que, torturador que falava, torturava comida pros gados, pras vacas, né? Triturador, não é? Torturador? Triturador, eu não... Triturador, eu acho. Deve ser. Aí que fazia... Triturava a ração, né? Fazia ração pros animais lá, que aí melhorou bastante, né? Também. Mas lá em volta ninguém era tão bem de vida. E quando vocês compraram uma televisão, como que foi?
Ai, foi muito legal. Eu sei que, olha, precisava de pôr uma foto aí que eu devo ter. A gente sentava na sala, né? Nós tinha a sala assim com uma televisão e nem todos tinham televisão, né? Porque nem todos também teve luz elétrica no começo, né? Os vizinhos, né? Os vizinhos. Aí vinha todo mundo lá pra casa. Quando chegava a noite, a gente já jantava cedo, porque no sítio janta cedo, né? A gente comia assim. Aí chegava todo mundo para assistir a televisão, aí a gente ia até 11 da noite, era uma briga minha mãe, porque ela queria que a gente dormia, e aí o pessoal tudo veio lá, minhas amigas, né, os jovens, sentavam tudo, nós assistia novela, tudo quanto é programa, é Ayrton Rodrigues, Almoço com as Estrelas. Ai, era muito gostoso. Sei que você vê, né? A vida é difícil, mas é boa. A gente lembrar agora, era muito gostoso naquela época, nossa. Muito bom mesmo. Aí você conheceu o pai depois. Tá. Conheci, tinha acho que 20, 19 anos, por aí. Eu conheci, então, que a família do meu marido também, que é, né? Veio também da Itália, os pais dele, né, veio da Itália também, os pais do seu pai veio da Itália. E aconteceu quase como a nossa família, eles vieram também adolescente ou criança quase da Itália e vieram para agricultura também, na região lá de Jales e ficaram por lá. E aí os pais do Rubens, né, veio da Itália. Agora os pais por parte da mãe já não é da Itália não, é parte de índio mesmo, a minha sogra. Aí eles também se casaram, ficaram naquela região lá, tiveram os filhos, aí não estava bem lá, então eles quiseram vir para São Paulo, para, né, uma vida melhor aqui, e eu não conhecia eles lá em Jales, eu não conhecia. Então teve um acidente, eu fiquei sabendo do acidente, o acidente envolveu ele com o pai ficou cego. Foi por isso que eles quiseram vir para São Paulo, né? Porque o pai trabalhava com caminhão, era caminhoneiro. E eles quiseram vir para São Paulo depois, porque ele ficou cego também. E os filhos já estavam tudo moço, né? Teu pai estava moço. Quantos filhos? 12 filhos. É filho que não acaba mais. Aí vieram todos para São Paulo. E aqui eles conseguiram, né? Cada um serviço, que naquela época, né, tinha muito serviço. Vieram para trabalhar onde? Vieram para trabalhar, cada um trabalhou em fábrica, em metalúrgica. Metalúrgica, Era o que tinha no ABC, né? O pai também estava trabalhando em metalúrgica, trabalhou muito tempo. Aí ele foi um dia passear em Jales e eu fiquei conhecendo ele lá. Depois que já morava aqui, Depois que ele morava aqui, eu fiquei conhecendo ele lá em Jales. A gente namorou, casou, veio pra cá. Estamos aqui. Então, a maioria da sua família ficou lá em Jales e você veio pra cá, a minha família toda ficou em Jales. Só tem uma irmã aqui, né, que é a tia Nenê. Agora o resto da família tá tudo na região aí de Jales. Já do pai veio toda pra cá. Agora do pai Sobrou não. Do pai pouco, veio pra cá, algumas que já estavam casadas naquela época, ficou lá, né? Ficou em Jales também. Ficou 3 em Jales. Pouco, não, ficou uma em Rio Preto, 2 em Jales. E o resto veio pra cá e tá por aqui, nessa região aqui do ABC. E essa é a minha história. Calma que não acabou ainda. E em relação ao golpe militar, você lembra alguma coisa? Ai, meu pai, não fala nessas coisas pra mim que eu não sou boa nisso. Por volta de 1964. Você tinha uns quase 10 anos.
Você não lembra de nada? Gente, eu só lembro que eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo da Voz do Brasil. Falava de coisa, eu tinha medo. Ligava o rádio, eu tinha medo. Eles falavam muito em guerra naquela época. Eu tinha medo, eu tinha muito medo. Mas é assim, eu era muito criança, né? Eu não colocava essas coisas na cabeça. Você lembra se sei. se seus pais tinham medo também ou não? Era só você que tinha? Não, é lógico que eu acredito que tinha, porque eles passavam isso pra gente, né? Passava, por isso que a gente tinha medo, né? Eu não sabia bem o que acontecia, mas a gente sabia que coisa boa não era. Uhum. Então a gente tinha medo de tudo. Tinha medo até de reportagem, de coisa assim. Uhum. E eu lembro que qualquer fogos assim, ou um temporal, assim, gente, a gente já achava que era uma guerra, a gente já ficava com medo, eu não sei, era muito assustador. A gente fala que agora tem, mas olha, quando eu era criança também é assustador. Medo. E na época das greves aqui em São Paulo? Quando o pai já trabalhava em metalúrgica, como que foi? Então, greve, eu não sei se greve tinha vez que não era tão boa, que acontecia, né, muita demissão, a gente mandado embora, se você não fazia greve, você era mandado embora, né? Eu lembro da época do Lula, que fazia muita greve e tudo. Eu acredito que foi bom, porque eles estavam tentando ajudar, né? Tinha muita coisa errada, tinha que pôr no lugar, né? Então, eu acho que greve nunca é ruim. Tem que saber como fazer também, né? Uhum. Eu lembro das greves que tinha aí, que o pai trabalhava em metalúrgica, era chefe, né? E era muito difícil, ele não podia fazer greve, mas tinha que fazer e era bem complicado. Mas levava, né? Mas era muita greve, muito, muito, muito mesmo. Mas eu acho que isso daí ajudou bastante também. Tem uma parte, não, né? Não é toda a greve também que foi boa, mas eu acredito que tem que ter greve, né? Tem que ter, porque não pode deixar as coisas do jeito que eles querem, não. Então, nessa parte eu não. E eu já não participar, eu não participava, lógico que não, né? Mas eu ficava por dentro de tudo, né? E o choque de vir morar aqui na cidade em relação ao campo? Eu não sei, a gente quer sempre mudar. Eu acho assim, sempre morei no sítio, mas você tinha uma vontade de morar na cidade, né? Falava, eu gosto, adoro ir lá pro sítio pra passear, tudo. Mas a vida na cidade é mais tranquila do que no sítio. Agora não, mas antigamente sim, porque tinha muito serviço, muita coisa para fazer no sítio, muita coisa. Morar no sítio e você ficar tranquilo, ficar vendo as paisagens, é muito bom. Mas morar no sítio tem que fazer tudo, não é fácil não. Então eu vim pra cá, foi difícil, foi assim, né? Que eu costumava, assim, eu sentia saudade da minha família, das coisas, tudo lá, mas eu fiquei tranquila, entendeu? Foi bom, não achei tanta diferença não, assim, foi tão ruim não. Tá bom. Quer compartilhar mais alguma coisa? Não? Tá bom? Acho que não, tá bom. Tá bom.